Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo quanto aos primeiros socorros, ainda abordando as emergências traumáticas, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre queimaduras e também sobre outros tópicos referentes a emergências traumáticas, tá bom? Então, queimaduras, né? Queimadura, pessoal, ela é uma lesão produzida na pele, né? Na pele, que é o tecido de revestimento do nosso organismo, e essa lesão ela é causada por agentes térmicos, produtos químicos, radiação ionizante, entre outros, tá? E nós temos a classificação, né? Quanto ao agente causador. E essa classificação ela pode ser em 5 categorias: pode ser térmicas, químicas, por eletricidade, por luz e por radiação. Térmicas, que seriam por calor, temos fogo, vapor e objetos quentes, tá? Quanto aos objetos quentes, é muito comum queimadura por água quente, tá, pessoal? Químicas, diferentes substâncias cáusticas, como os ácidos e alcális. Eletricidade, incluindo raios, tá bom? Aqui também entra elementos da natureza, que são os raios. E por eletricidade, é muito comum queimaduras em residências, tá? Por eletricidade doméstica. Luz, fontes de luz muito intensa, raios ultravioleta, inclusive a luz solar. Radiação, usualmente de fontes nucleares. Então, essa aqui é a classificação quanto ao agente causador. Ela pode ter essas 5 classificações, pode ter essas 5 causas de queimadura. Como vamos avaliar a extensão corporal atingida por uma queimadura, né? Como que nós classificamos a queimadura quanto à sua extensão? Para isso, nós utilizamos a regra dos 9, tá bom? Na regra dos 9, cada parte do nosso corpo, considerando a parte anterior e a posterior, ela recebe uma numeração correspondente ao total de área queimada. E nós temos aqui toda a cabeça e pescoço totaliza 9%. Lembrando que a parte anterior da cabeça tem um valor, a parte posterior tem outro. A parte anterior do pescoço tem um valor e a parte posterior tem outro valor. Tá? Então vamos dizer, se a pessoa queimou somente a parte do pescoço posterior, mas nenhuma parte do corpo, ela queimou somente 1% de extensão corporal. Todo o peito e abdômen corresponde a 18%, né? Aqui o tórax 13%, o abdômen 5%. Todas as costas, né, as costas inteiras e as nádegas correspondem a 18%, né? Aqui contabiliza 13%, aqui 2,5%, a nádega esquerda, 2,5% na nádega direita, contabilizando 18%. Todo o braço, ele contabiliza na frente e as costas do braço, dá 9%. Toda a perna, frente e costas, dá 18%, tá bom? Então, essa aqui nós temos a regra dos 9 para queimaduras, para estar avaliando a área corporal, a porcentagem da área corporal acometida por uma queimadura. Lembrando que a região genital, ela contabiliza 1, tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho quanto à profundidade das queimaduras, né? Então, primeiro vamos falar, né? Na epiderme nós temos os poros, nós temos os pelos, nós temos a camada, né, de queratina, nós temos as terminações nervosas. Na derme nós temos as glândulas sudoríparas, que são responsáveis pelo suor, nós temos o músculo, que é responsável por erguer do pelo, né, quando nós ficamos com frio, né, que chama músculo eretor do pelo. Nós temos os folículos pilosos também, né? De onde nascem os pelos. E na hipoderme, nós temos as veias, nós temos as artérias, e nós temos também o tecido adiposo. Essas são as camadas da pele, pessoal. Lembrando que a pele, ela tem função de proteção mecânica, ou seja, ela protege o nosso organismo quanto a impactos, ela controla o equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo através do suor, né? Do controle do controle do suor, função físico-química e imunológica, né? Porque ela protege a gente, né? Contra os micro-organismos, né? Ela é uma proteção imunológica. Ela impede que micro-organismos, né? Que patógenos tenham contato, que entre no nosso organismo, tá bom? Termorregulação e hemorregulação.
ela faz o controle da temperatura, né? A pele, ela nos protege contra as perdas de calor. Sensibilidade e percepção, ou seja, a parte de sensação, né? Sensação tátil. E essas são algumas das funções da pele, tá bom, pessoal? A nossa pele, ela tem várias funções, mas essas são as principais, que é a de proteção e de controle, né, da temperatura e do equilíbrio hidroeletrolítico. Então, nós temos 4 graus de queimadura. Nós temos as queimaduras de primeiro grau, segundo, terceiro e quarto graus, tá bom? A primeiro grau, ela atinge somente a camada mais externa, que é a epiderme, né? Geralmente ela não sangra, tá? Ela é seca, é uma queimadura seca. Rosa e toda inervada, né? Aqui é a parte da epiderme. Um exemplo de queimadura de primeiro grau, pessoal, é a queimadura de sol, tá bom? A pele fica hiperemiada, ela fica vermelha e ela é bem dolorosa, tá bom? A segundo grau, queimadura de segundo grau, pessoal, ela atinge a derme, tá? É uma queimadura úmida, tá? Porque ela atinge a epiderme, chegando até a derme. Ela é úmida. Tem a presença de bolhas. Geralmente, se você tem bolhas, nós estamos diante de uma queimadura de segundo grau, tá? Ela é uma queimadura que a pele fica rosa, ela fica hiperemiada, ela fica vermelha a pele, tá? Também é uma queimadura bastante dolorosa, tá bom? E a cura dela, ela é mais lenta, viu? É uma cura espontânea, porém ela é mais lenta, tá? E geralmente nessas queimaduras aqui, tem a possibilidade de estar formando cicatriz. A queimadura de terceiro grau, ela atinge tanto a epiderme quanto a derme e a hipoderme, ou seja, ela vai atingir todos os níveis da pele, tá? E ela também atinge ossos, músculos, nervos e os vasos também, os vasos sanguíneos, tá? Geralmente, ela tem pouca ou nenhuma dor. Por que não tem dor, pessoal? Porque ela atingiu os nervos, tá bom? Ela afetou a parte nervosa da pele. Geralmente é uma queimadura de uma cor branca, tá? Ou amarelada ou amarronzada. Ela não cicatriza espontaneamente, né? E geralmente são queimaduras que vão necessitar de enxerto, tá? E a de quarto grau. A de quarto grau, elas geralmente elas ficam com a pele totalmente carbonizada, né? São aquelas queimaduras que nós temos a carbonização. O tecido fica negro, fica necrosado, como nós falamos, fica enegrecido, fica todo branco, tá bom? É muito comum em choques elétricos, termos esse tipo de queimadura, tá? Então, quanto à classificação em relação à profundidade, nós temos esses 4 níveis. Bom, e o que fazer, né, diante de uma queimadura? Se a vítima estiver com as suas roupas pegando fogo, a gente deve abafar com um cobertor ou rolar a pessoa no chão, tá? Tentando apagar aquele fogo. Você vai fazer a avaliação da vítima, que é o XABCDE, que nós vimos. Retirar as roupas da pessoa com tesoura, né? Cortar somente as partes que não estiverem aderidas à pele. A parte que não tiver colada à pele, a gente pode estar cortando, tá? Lavar em água corrente, na temperatura ambiente. Essa água não pode nem estar muito quente, não pode nem estar fria, tá bom? Lavar essa queimadura aproximadamente por 10 a 15 minutos, né? No caso das pequenas queimaduras, no caso de uma queimadura de primeiro, segundo grau, a gente tem que estar fazendo lavar a queimadura em água corrente, tá bom? Tentando esfriar aquele tecido. As bolhas, que geralmente são comuns em queimaduras de segundo grau, a gente não deve romper elas, tá bom? Não deve estar estourando essas bolhas. Não utilizar substâncias alternativas ou caseiras, né? Porque tem gente que usa manteiga, pasta de dente, café, babosa. Então, a gente não deve estar utilizando essas substâncias. E nós devemos proteger a área queimada até o atendimento médico, né? No caso, pode estar colocando uma compressinha, né? E estar umedecendo essa compressa, tá? Geralmente, quando tem um soro, nós colocamos uma compressinha ou um tecido limpo e umedecemos aquele tecido nas queimaduras leves, tá bom? Ou evitar a exposição daquela área, se a gente não tiver esse tecido, se a gente não tiver o soro para estar lavando, a gente tem que estar evitando a exposição daquela área a outras fontes que podem estar lesando aquela pele, tá?
Verificar sempre, né, se as vias aéreas da vítima, se tem sinais vitais, né, se as vias aéreas da pessoa não estão queimadas, tá bom? E na presença de uma queimadura, procurar, de uma queimadura grave, né, procurar o atendimento médico imediatamente, tá? Se a queimadura for superficial, a gente resfria o local com água, né, aquele procedimento anterior, e sem colocar nenhum produto no local, tá bom? E a gente procura o atendimento médico posteriormente, tá? Então é sempre importante, tá? Se a pessoa está ainda em chamas, tentar abafar aquele fogo, né? Evitar aquele fogo, terminar com ele, avaliar se a vítima está respirando, como estão as condições gerais dela, e depois atender a lesão, tá? E 95% das queimaduras, pessoal, se dá devido a acidentes domésticos, tá bom? A maioria devido a causas domésticas. Trauma ocular, né? Quais são as causas do trauma ocular, trauma nos olhos? Geralmente são corpos estranhos, queimaduras, luminosidade excessiva, aquela pessoa que fica exposta a uma luz muito excessiva, agentes químicos, lacerações quando a gente corta, né, para algum objeto, e contusões, alguma batida, algum impacto no globo ocular. E nesses casos de traumatismo, pode estar ocorrendo a exteriorização do globo ocular. O que seria isso, pessoal? É quando o globo ocular ele sai da cavidade ocular e fica externo, ele fica exteriorizado, tá bom? E quais são os sintomas, né, quando nós temos um trauma ocular? Geralmente são dor, irritação, o olho fica ardendo, a visão fica turva, né? E a gente pode ter algumas feridas, né? No caso de traumas que tem algum corte, algum impacto, a gente pode ter alguma ferida aberta. E o que nós podemos fazer? Lavar o olho, né, com soro fisiológico ou água durante vários minutos em caso de lesão por agentes químicos, né? Ou na presença de corpos estranhos. Não utilizar medicamentos tópicos, né? Nem colírio ou anestésicos, tá? Sem prescrição médica. No ambiente hospitalar já muda a conduta. Fazer um curativo nos dois olhos, mesmo que a lesão seja apenas em um olho. Em caso de exteriorização do globo ocular, a gente não deve tentar colocar ele de volta na cavidade dele, tá bom? A gente efetua a oclusão em ambos os olhos, a gente faz o curativo em ambos os olhos e vai para o serviço de emergência, aciona o serviço de emergência. E não remover lentes de contato, tá bom? E sempre encaminhar a vítima ao atendimento médico, né? E depois desse atendimento médico, a pessoa vai ter que fazer um acompanhamento, né, posterior com o oftalmologista, pois alguns efeitos, eles podem ser tardios, tá bom? Muitas coisas com trauma ocular, elas não acontecem de imediato, as pessoas vão ter as sequelas posterior, tá bom? Vai ter algumas alterações, alguns sintomas posterior ao trauma, por isso é fundamental fazer esse acompanhamento. Trauma nasal, pessoal. Geralmente as causas de trauma nasal são agressões físicas, corpos estranhos, queimaduras, lacerações e contusões também. Os sinais e sintomas mais comuns são sangramento, dor local e tontura. E o que fazer, né? Nós vamos colocar a vítima sentada, com a cabeça levemente inclinada para a frente, tá bom? Comprimir a narina no ponto de inserção das asas do nariz, nesse ponto aqui. Aplicar gelo no local quando tivermos e orientar a vítima a não assoar o nariz ou espirrar, né? Porque isso pode provocar novos sangramentos. E encaminhar também a vítima para atendimento médico. Agora vamos falar um pouquinho quanto à insolação e intermação, né? Insolação e intermação, elas são distúrbios ligados ao aumento da temperatura corporal, devido à exposição ao calor excessivo. A insolação, ela é decorrente de uma ação prolongada dos raios solares sobre o indivíduo. Enquanto a intermação, pessoal, ela corresponde à ação indireta do calor, ou seja, não é uma fonte de calor incidindo em cima da pessoa, tá? É um resultado indireto do calor. E qual que é um exemplo, né? Geralmente as pessoas que trabalham, né, em fornalhas metalúrgicas, elas sofrem com a
com calor indireto, né? Além do calor intenso do ambiente, outros fatores também podem contribuir para agravar a situação, né? Como o grau de umidade do ar, o vestuário, a ventilação do ambiente. Então, a insolação geralmente é pela irradiação solar direta, né? Pela exposição direta ao calor. E na internação, geralmente é a exposição indireta. A pessoa já está no ambiente quente, já está com uma roupa mais quente, já está com um equipamento de proteção que já aumenta a sua temperatura corporal. E ela já fica próxima a uma fonte de calor muito intensa. E isso faz com que ela tenha uma intermação, tá bom? E os sinais e sintomas é o aumento da temperatura corporal em ambos, tanto na insolação quanto na intermação. A pele ela fica avermelhada, fica seca e quente. A pessoa pode sentir dor de cabeça intensa, uma sede muito intensa, tonturas, a pessoa pode ter desmaios, sudorese, que é aquele suor intenso, insuficiência respiratória, pode sentir falta de ar, náuseas, vômitos, algumas pessoas podem até convulsionar e também inconsciência, né? Podendo chegar até o coma profundo devido a uma insolação ou intermação. No caso de insolação, pode haver queimaduras de primeiro e segundo graus em decorrência da exposição direta aos raios solares, tá bom? Na insolação. E o que fazer, né, no caso de insolação e intermação? Remover a vítima para um local fresco e arejado. Afrouxar ou retirar as roupas da vítima, se necessário, tá bom? Cuidado para não expor, né, a vítima desnecessariamente. Oferecer líquidos se estiver consciente. Se a pessoa estiver inconsciente ou evoluindo para um desmaio, para uma diminuição da consciência, não deve ser ofertado líquido ou comida, tá, pessoal? Deitar a vítima, mantendo a cabeça ligeiramente elevada e providenciar assistência médica, né? E, se possível, hidratar a pele, né? Se tiver soro, água, pode estar fazendo compressas, tá bom? Hipotermia e hipertermia, né? Que nós temos as temperaturas, né? A hipotermia, ela ocorre quando a temperatura corporal ela está abaixo de 35 graus ou menos, tá? De 35 ou menos, nós temos a hipotermia. Mesmo em temperaturas não tão baixas, a exposição prolongada a ambientes frios ou roupas inadequadas e má alimentação, elas podem determinar o estado de hipotermia. Se a pessoa tiver um ambiente frio, ela pode ter uma diminuição mais rápida de sua temperatura. Se ela estiver usando pouca roupa também no ambiente frio, ou se ela não tiver se alimentado bem, não tiver uma reserva energética muito boa, ela pode também estar evoluindo para uma hipotermia, tá bom? E quais os sinais e sintomas da hipotermia? Os sinais e sintomas da hipotermia geralmente são sonolência, fraqueza, a pele fria, confusão mental, perda da consciência, rigidez muscular, dificuldade respiratória. E o que nós podemos fazer em um caso de hipotermia? Nós podemos aquecer a vítima, mas sem utilizar objetos quentes, para não gerar queimadura, né? A gente pode estar utilizando manta, cobertor, papel alumínio, sacos plásticos também podem ser utilizados, né? Se a vítima estiver consciente, deve-se dar alguma bebida quente, porém não alcoólica, tá, pessoal? Alguma bebida quente para aquecer aquela pessoa, porém essa bebida não pode ser alcoólica, porque a pessoa pode ter uma diminuição do seu nível de consciência. Pode também, né, aquecer a vítima com água quente, né, dar um banho quente. Cuidado com a temperatura para não causar queimaduras, tá bom, pessoal? E na hipertermia, né? A hipertermia, nós temos temperaturas acima de 41 graus ou mais, né? Que é a temperatura normal. Aqui nós temos a febre e aqui a febre alta. Na hipertermia, nós temos temperaturas de 41 graus ou mais. E em algumas crianças, né, elas podem apresentar crises convulsivas, né, com temperaturas não tão elevadas. Ou seja, uma criança que já está com a febre alta, ela já pode apresentar uma crise convulsiva, não precisa estar com hipertermia. Uma febre alta já pode estar causando convulsões, né? Esse aumento da temperatura já pode estar causando convulsões em crianças, tá?
E o aumento dessa temperatura, geralmente, quando a pessoa já está ficando com a febrícula, já está com a febre, deve ser evitado dando-se antitérmicos, né? Medicações para evitar o aumento da temperatura e um banho morno também, tá? E os sinais e sintomas de uma hipertermia, né? Geralmente a pele é avermelhada, a pessoa sente sede, tem calafrios, algumas pessoas deliram, tem delírios, fica com confusão mental, pode ter desmaios. Algumas pessoas também, além das crianças, numa hipertermia, elas podem ter convulsões. E o que fazer, né? Os banhos com água morna, porque a água fria, ela gera um desconforto muito grande, né? E a água muito quente, ela não reduz a temperatura corporal, que é o nosso objetivo. Então, tem que ser um banho com água morna. E fazer o uso de antitérmicos, né? De medicações para reduzir essa temperatura, sempre prescritos pelo médico, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as intoxicações e envenenamentos, né? Então, situações que podem ser causadas, né, através da injeção, inalação ou contato com a pele, e sua gravidade dependerá de sensibilidade da vítima, ou seja, né, toxicidade do veneno, tempo de exposição e quantidade. Então, são situações, né, que nós podemos estar nos intoxicando, seja através de ingestão de alguma substância, inalação, ou até alguma injeção, alguma aplicação que nós fizemos, que pode nos colocar nosso organismo em uma situação de desequilíbrio homeostático, né, causando uma intoxicação. E essa intoxicação, a gravidade dela, ela é dependente, ela varia bastante, né? Depende da sensibilidade de cada pessoa, da toxicidade daquele produto que causou a intoxicação, o tempo que a pessoa ficou exposta àquele produto, e também a quantidade que ela ingeriu, né? Se ela ingeriu uma cartela de medicação ou 5 cartelas, depende da quantidade também. E a intoxicação, ela pode resultar em uma doença grave ou a morte em poucas horas, se a vítima não tiver um socorro em tempo hábil. Muitas intoxicações ou envenenamentos, eles ocorrem no ambiente doméstico, tá? Com produtos de uso domiciliar, principalmente com crianças, viu, pessoal? As crianças, geralmente, elas têm muita curiosidade, e se esses produtos estiverem mal guardados, essas crianças, elas podem ter acesso a esses produtos e podem estar brincando com eles e acabar ingerindo, tá bom? Principalmente medicações. Eu já tive uma criança no plantão meu que ela encontrou um vidro de xarope e tomou aquele vidro de xarope inteiro. E ela teve rebaixamento do nível de consciência. Porque esses xaropes, né, esses antigripais, geralmente eles dão muita sonolência. E essa criança rebaixou devido a essa ingestão. A mãe deixou em cima de uma mesa, a criança foi e pegou. Então tem que ter muito cuidado quando guardar medicamentos e produtos de uso doméstico. Principalmente, né, materiais de limpeza, né? Então, deve estar guardando bem esses materiais em locais mais seguros, né? E algumas formas de envenenamento é contato direto da pele com plantas ou substâncias químicas, né? Que pode acontecer também. Ingestão de qualquer tipo de substância tóxica, química ou natural também pode estar causando envenenamento. Aspiração de vapores ou gases tóxicos e ingestão de substâncias tóxicas, né? Então, pode ser um contato direto da pele, pode ser ingestão, pode ser inalação de vapores, né? Aspiração de vapores ou gases e ingestão de substâncias tóxicas no nosso organismo, tá bom? Acontece muito com pacientes quimiodependentes, né? Que eles às vezes injetam ou fazem uso de alguma substância em um uso exagerado e pode causar intoxicação, tá bom? E os sinais e sintomas geralmente são náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, salivação, sudorese, que é o suor intenso, as extremidades frias, né? As mãos e os pés ficam frios, alterações de pupilas, ou elas podem dilatar ou contrair, as pessoas podem ter convulsões, sinais evidentes na boca, pele ou nariz que a vítima tem introduzido substância tóxica para o organismo, né? Geralmente as pessoas que fazem uso de narcóticos, né, os químicos dependentes, eles geralmente ficam com as marcas, né, das aplicações nos braços ou ficam com
o nariz sujo, né? Quando faz uso de cocaína, hálito com odor estranho, dor, sensação de queimação na via respiratória ou digestiva, sonolência, confusão mental ou outras alterações da consciência, estado de coma alternado com períodos de alucinação e delírio, lesões cutâneas, queimaduras intensas com limites bem definidos, dificuldade respiratória e a pessoa também pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá bom? E quais informações que nós podemos estar perguntando, né, no momento de uma intoxicação, de um envenenamento, né? Diante desses casos, né, a gente deve estar procurando algumas respostas, né, para estar melhor atendendo essa vítima, melhor estar passando o caso para a equipe que for socorrer, né? Qual que foi o produto ingerido, quanto tempo faz que a pessoa usou aquele produto, qual a quantidade aproximada, se ela vomitou, né? Se teve o vômito provocado ou espontâneo, né? Se ela vomitou ou se ela provocou o vômito. Também observar se a vítima é uma criança ou adulto, né? Porque se for criança, a reação ela é muito mais rápida. E se a pessoa tem a embalagem do produto, né? Geralmente, tentativa de suicídio, muitas pessoas ingerem uma quantidade muito grande de medicação. E algum familiar, às vezes, faz uso daquele medicamento, ou tem a cartela, a caixinha, e leva para a gente. É importante também, tá? Então, o que fazer, né? Considerar que todo envenenamento, ele é um caso grave, né? Até que se prove o contrário. Você não vai falar, ah, não, tomou só 2 comprimidos, ah, não, bebeu só isso aqui. Todo envenenamento, intoxicação, deve ser considerado grave, tá bom? Até a gente ter uma noção do contrário, uma prova do contrário. Então, acalmar a vítima e mantê-la em repouso, né, com a cabeça elevada, para ela não ficar agitada. Quanto mais agitada ela ficar, mais rápido essa medicação vai vir a fazer efeito. Não estimular o vômito e imediatamente entrar em contato com o centro de toxicologia local, né? Se a vítima estiver inconsciente, mantê-la em posição lateral de segurança. Isso aqui é nos casos que a pessoa está desmaiada, está inconsciente, porém ela está respirando. Você mantém ela em posição lateral, porque se ela vomitar, ela não vai, aquele vômito não vai obstruir a via aérea dela. E não deve se oferecer líquidos somente se o médico, né, ou a equipe do CIT, que é do Centro de Informações de Toxicológicas, orientar a isso, tá bom? Mas sempre acionar o serviço de emergência ou tentar conduzir a pessoa o mais rápido possível para um atendimento de emergência, tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre que algumas perguntinhas básicas, né? Qual o produto, quanto tempo, qual a quantidade, se vomitou, se a vítima é criança ou adulto e se existe a embalagem do produto. Vamos falar um pouquinho de hemorragias. Então, pessoal, o que é hemorragia? Né? Hemorragia é quando existe perda de sangue devido ao rompimento de vasos. Além dos traumas, algumas doenças, elas também podem causar as hemorragias, né? Por exemplo, úlcera de estômago, né? Varizes esofágicas, elas também são causadoras de hemorragia, né? Basicamente, pessoal, a visualização do sangue é uma das características que serve para classificar a hemorragia, tá? Mas nós temos que observar que um adulto normal, ele tem em torno de 5 a 6 litros de sangue, né? Este volume ele deve ser mantido para que haja a função circulatória normal, né? Uma redução muito acentuada desse volume, ela pode causar uma diminuição da função do organismo e estar evoluindo para um choque, tá, pessoal? Um choque hipovolêmico. Essa pessoa pode entrar em parada cardiorrespiratória. E quais são os tipos de hemorragia? A hemorragia ela pode ser interna ou externa, né? Que nós temos um exemplo de hemorragia interna e que nós temos um exemplo de hemorragia externa, né? A hemorragia externa, né? Qualquer hemorragia externa, que é aquela que você consegue ver, ela deve ser imediatamente contida com pressão direta, né? Se você tiver uma compressa ou tiver um tecido limpo, você faz uma compressão sobre o local que está sangrando, né? Você deve manter essa compressão no local até a chegada do serviço
de socorro, tá bom? E sempre tem que estar observando. Se esse tecido encharcou, você não deve retirar ele. Você coloca outro tecido sobre esse, outra compressa sobre essa, tá bom? Deve continuar esta compressão. A hemorragia interna, ela é aquela que o sangramento ocorre, porém ele não está aparente, tá bom? Você não vai ver o sangue. Neste caso, a vítima ela vai apresentar pálida, com suor frio, pegajoso, a respiração vai estar acelerada, os batimentos cardíacos mais rápidos. Nesses casos que a vítima está sangrando e você não pode conter o sangramento porque ele está interno, você vai solicitar o serviço de emergência também, pois a vítima ela tem que ser deslocada o mais rápido possível para um hospital, tá? E nunca oferecer líquidos nem alimentos, porque é bastante provável que nesses casos aqui a vítima vai precisar de uma cirurgia, tá bom? Esses casos de hemorragia interna, geralmente elas são controladas em centro cirúrgico, né? E todo sangramento que ocorrer em grande quantidade, ele pode estar levando o paciente ao choque hipovolêmico, viu? Portanto, a atuação na hora do socorro, ela é fundamental para estar evitando a perda dessa vida, tá? Para estar salvando essa vida, é necessário um socorro rápido. E aqui nós temos, né, a classificação das hemorragias conforme a perda, né? Classe 1, nós temos uma perda de até 750 ml, que é uma perda de 15%, e a pressão nessa classe ela está normal. O pulso ele está normal ou ele está aumentado. Na classe 2, a gente perde de 750 a 150 ml, né, que corresponde a uma perda de 15 a 30% do volume corporal. A pressão nessa classe ainda está normal, tá? E o pulso ele já está diminuído. Na classe 3, nós perdemos de 1.500 a 2.000 ml, que corresponde a uma perda de 30 a 40% do volume corporal, e a pressão já começa a cair, tá? Nessa classe 3, a pressão já está diminuída, e o pulso também continua diminuindo. Na classe 4, são perdas acima de 2.000 ml, tá? E a porcentagem dessa perda é acima de 40%. A pressão continua diminuindo e o pulso também diminuindo. Então, nós temos essa classificação. A hemorragia ela pode ser classificada em classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4, tá bom? Essa classificação se dá de acordo, né, com a quantidade de ml perdidos. Aqui os tipos mais comuns de hemorragias, né? Epistaxe, que é o sangramento nasal, hematemese, que é o vômito com sangue, hemoptise, que é a tosse com sangue, hematúria, que é o sangue na urina, metrorragia, né, que são sangramentos de origem uterina, enterorragia, que são sangramentos de origem intestinal, otorragia, que são sangramentos de origem do conduto auditivo. E isso era o que eu tinha para estar passando para vocês hoje, pessoal. E encerramos as emergências traumáticas, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estar iniciando o conteúdo sobre emergências clínicas, tá bom? Ainda no conteúdo quanto aos primeiros socorros. Até amanhã.